Olá, eu sou a professora Silvana, do Departamento Acadêmico de Estatística da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Vamos trabalhar nesta aula conceitos básicos em estatística. O nosso roteiro de aula é significados do termo estatística, conceitos básicos em estatística, diferença entre dado, informação, propaganda, conhecimento e sabedoria, tipos de população em estatística, classificação da variável, escala da variável, pesquisa e levantamento estatístico, noções sobre amostragem, exercícios e aí as referências usadas nessa aula. Significados do termo estatística. Estatística, geralmente escrita com letra maiúscula, representa a ciência ou área do conhecimento. Assim como a matemática, a química, a física, estatística é uma ciência que tem os seus métodos próprios para produzir conhecimento. Estatística também pode representar uma função matemática obtida com base em amostras. Por exemplo, aqui na função x maiúsculo barra, definida por x maiúsculo barra de Rn em R, com x minúsculo barra igual a x maiúsculo barra x1, x2 até xn, igual a soma desses elementos dividido por n, x barra representa uma estatística, porque ela é uma função matemática obtida com base em amostras. A estatística também pode ser o resultado de cálculos matemáticos obtidos com base em amostras. Por exemplo, as estatísticas de um jogo de futebol. Conceitos básicos em estatística. Aqui nós vamos ver todos esses termos, os significados desses termos, que vocês encontram com mais detalhe no PDF que está à disposição de vocês. População ou universo é o conjunto de elementos com uma característica em comum. Essa característica é o objeto do estudo. Unidade elementar é cada elemento da população ou universo. Lembrando que em estatística, população não se refere apenas a pessoas. Pode ser árvores, pode ser coisas, pode ser bichos, pode ser substâncias. Atributo é cada particularidade ou característica que está sendo estudada nas unidades elementares. Variável é cada característica que pode ser estudada do ponto de vista qualitativo ou quantitativo. Dado é cada resultado de uma variável. Por exemplo, para a variável altura, ter uma pessoa de 1,70 m, 1,70 m é um dado, e o metro é a unidade de medida da variável. A amostra é o conjunto de elementos que está sendo investigado, que está sendo entrevistado. Então, a amostra é qualquer parte da população. Unidade amostral é cada elemento da amostra. Recenseamento é o processo de levantar dados na população. Censo é o conjunto de dados referentes a uma população. Amostragem é a técnica, é o processo de levantar dados em amostras. Informação são os dados interpretados. Por exemplo, na variável altura, quando a gente fala 1,70 m que a pessoa tem, 1,70 m é um dado. Quando você diz, nossa, essa pessoa é alta, então essa interpretação é uma informação. Previsão são suposições a respeito do futuro, de situações no futuro. Parâmetro é uma medida quantitativa calculada com base em amostras. Por exemplo, médias populacionais, desvio padrão populacional, variância populacional, proporção populacional. Estimação é o processo, é o ato de você fazer previsões. Estatística, aqui no contexto da estimação, é uma função matemática calculada com base em amostras. Estimador é uma estatística que está sendo usada para estimar, para prever o valor do parâmetro.
Então, o estimador pode ser média amostral, proporção amostral, desvio padrão amostral, variância amostral. A estimativa é o valor de um estimador. Então, por exemplo, para o parâmetro média populacional, que você quer prever numa população, você pode usar como estimador a média amostral. E o valor da média amostral é uma estimativa. Erro é uma diferença entre o parâmetro e o valor do seu estimador. Então, no caso da estimativa. Tendenciosidade é uma característica de ser parcial, de ser tendencioso, de você privilegiar uma parte em detrimento de outra. Vício ou viés em estatística é uma diferença entre o valor esperado para o parâmetro e o parâmetro. Então, ele é denotado como a esperança do estimador menos o valor do parâmetro. Estudo descritivo em estatística é quando se faz detalhadamente os cálculos, a apresentação de gráficos, de tabelas, referente a uma população, no caso de um recenseamento, ou em relação a amostras, no caso de uma amostragem. Mas no estudo descritivo não visa generalizar para a população as observações, as conclusões que foram observadas nas amostras. Estudo inferencial, ele refere-se, em estatística, à generalização das observações, das conclusões que foram feitas com base em amostra para a população toda. E dessa forma, a estatística descritiva, então, é a parte da ciência estatística que visa fazer tabelas, gráficos, calcular médias, desvio padrão, variância, quartis, com base num conjunto de dados. Esse conjunto de dados pode ser dados populacionais ou dados amostrais. Mas na estatística descritiva, não se visa generalizar para a população as observações e as conclusões tiradas com base em amostras. A estatística inferencial é a parte da ciência estatística que visa generalizar para a população, da onde a amostra foi retirada, as conclusões observadas nessas amostras. Então, aqui em estatísticas inferencial, principais técnicas, né, de generalizações que nós vamos ver na nossa disciplina são os intervalos de confiança, testes de hipótese, análise de variância, análise de regressão. Diferença entre dado, informação, propaganda, conhecimento e sabedoria. Dado é o resultado de uma variável. Informação é quando você interpreta esse dado. Propaganda é quando você visa influenciar no comportamento de uma pessoa, para que ela seja cooptada para a sua ideia ou para o produto que você está fazendo a propaganda. Conhecimento é o conjunto de informações que você pode ter a respeito de um tema. Tem vários tipos de conhecimento: conhecimento popular, conhecimento tácito, conhecimento científico. Aqui no nosso caso, numa universidade, a gente trabalha com o conhecimento científico. E sabedoria. Sabedoria é quando você interpreta esses conhecimentos, estabelecendo relações dentro de um contexto. A sabedoria pressupõe filosofia, pressupõe reflexão a respeito das relações entre as informações. Uma pessoa pode ter conhecimento técnico, conhecimento científico, mas não necessariamente sabedoria. Por exemplo, né, para a sabedoria, você precisa entender a serviço do que está o seu trabalho, o seu conhecimento. O mesmo conhecimento técnico que produz a bomba atômica pode ser aquela que cura o câncer. Então, é a sabedoria que vai balizar
como que você emprega esses conhecimentos. As pessoas também podem ter muita informação, mas pouco conhecimento, se ela não processa essas informações. Tem um ditado mineiro que diz assim: sabido é quem tem bom estoque de informações. Esperto é quem sabe relacionar bem as informações. Tipos de população em estatística: população finita e população infinita. População finita é quando se tem uma quantidade finita de unidades elementares. População infinita é quando se tem uma quantidade infinita de unidades elementares. População-alvo, população referenciada ou referida e população amostrada. A população-alvo é aquela sobre a qual você deseja generalizar os estudos que fez com base em amostra. A população referenciada ou referida, ela é aquela conceituada para produzir uma operacionalização. Por exemplo, moradores de uma determinada cidade. Essa pode ser a população-alvo, para a qual você quer generalizar o seu estudo. A população referenciada ou referida é a que tem o conceito operacional de população. Então, moradores da cidade tal, exceto aqueles que moram em domicílios coletivos, quartéis, alojamentos, pensões, repúblicas. E a população amostrada é a parte da população da onde vai ser retirada as amostras, a parte da população que será investigada. População homogênea em relação à variável de interesse e população heterogênea em relação à variável de interesse. A população homogênea, todas as unidades elementares elas são uniformes. E a população heterogênea, as unidades elementares, elas não são uniformes. Por exemplo, se você está cozinhando arroz, coloca sal, coloca tempero e mexe bem esse arroz. Essa população, quer dizer, toda aquela quantidade de arroz, se você mexeu bem, espalhou os temperos e o sal, ela é uma população homogênea em relação à variável de interesse, que são os temperos, o sal que você colocou. Então, basta você pegar uma pequena parte dessa população. Já uma população heterogênea, então pode ser os eleitores de uma determinada cidade. Para ver a variável intenção de voto, essa população ela não é uniforme. Por quê? Essa variável intenção de voto é influenciada pelo sexo dos eleitores, pela classe social, pela localidade onde reside e pela renda, né, desses eleitores. Classificação da variável. A primeira coisa, quando você está fazendo um estudo, é identificar as variáveis que estão sendo analisadas do ponto de vista qualitativo ou quantitativo. As variáveis, as características que estão sendo estudadas sobre uma população. Por exemplo, sexo, tipo de árvore num reflorestamento, grau de escolaridade, ou número de batimentos cardíacos num intervalo de tempo. Então, a variável ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Se for qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. Se for quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. As variáveis qualitativas nominais, qualitativas ordinais e quantitativas discretas também são chamadas de variáveis categóricas. E as variáveis quantitativas contínuas são chamadas de variáveis contínuas. Exemplo de variável qualitativa nominal: sexo, religião, orientação sexual. Exemplo de variáveis qualitativas ordinais: grau de escolaridade, classe social. Exemplos de variáveis quantitativa discreta: número de filhos, número de empregados ou funcionários de uma determinada empresa, número de batimentos cardíacos num intervalo de tempo.
quantitativa contínua. Exemplo, aceleração, potência, diâmetro, volume. A escala da variável é diferente da classificação da variável. A classificação da variável leva em conta a natureza da variável. A escala da variável leva em conta a mensuração, leva em conta os dados, como os dados estão sendo usados, quais os dados que estão sendo usados para aquela variável. Então, escala nominal, escala ordinal, escala intervalar, escala de razão ou de proporcionalidade. Lembrando que escala intervalar e de razão ou de proporcionalidade são escalas métricas. Vamos pegar exemplos para clarear essa classificação e as escalas de medição. Então, nesse quadro, tem lá as variáveis: sexo, filiação a partido político, grau de satisfação, classificação de hotéis. Dados, que são resultados das variáveis. Então, para a variável sexo, feminino, masculino, intersexo. Para a variável filiação a partido político, sim, é filiado, não é filiado. Classificação da variável vai levar em conta a natureza da variável e não como essa variável está sendo medida. A classificação da variável, ela é constante, ela não modifica independente de como são os dados para aquela variável. Então, a variável sexo, ela é qualitativa nominal, pois não tem ordem entre os resultados, né? Feminino, masculino, intersexo, e também são resultados que não são quantitativos. A escala de medição, se está em feminino, masculino, intersexo, é uma escala nominal. Filiação a partido político, sim, não. Então, a filiação a partido político, a classificação é qualitativa nominal. E a escala de medição, sim, não. A variável temperatura, por exemplo, a variável temperatura, ela é uma variável quantitativa contínua, independente de como ela está sendo medida. Se ela estiver sendo medida em graus Celsius ou Fahrenheit, a escala de medição é intervalar. Por quê? Porque o zero da escala graus Celsius, por exemplo, ele é um zero matemático. Ele não é um zero físico. Temperatura, ela mede agitação de moléculas. Em 0 graus Celsius, essas moléculas não estão em repouso. Então, a escala é uma escala intervalar. Já se a temperatura estiver sendo medida em Kelvin, veja que a classificação continua quantitativa contínua, porque a natureza é medir a agitação de moléculas. Mas, em Kelvin, a escala de medição é de razão ou proporcionalidade, pois ela tem um zero absoluto. O zero matemático coincide com o zero físico. Então, se uma variável quantitativa ela tiver o zero absoluto, aquele valor que representa o nada naquela variável, ela está em escala de razão ou de proporcionalidade. Por que é importante saber isso? Para saber quais operações matemáticas e quais operações estatísticas que podem ser usadas para aquela variável. Então, temperatura em graus Celsius. Você pode usar para calcular quartis, né? Mas você não poderia usar média, e nem desvio padrão, e nem variância, porque você estaria usando as operações de multiplicação e divisão. E os resultados obtidos em Celsius, por exemplo, 40 graus Celsius, não necessariamente é o dobro de agitação de moléculas de 20 graus Celsius. E já em 40 Kelvin, é o dobro de agitação de moléculas de 20 Kelvin. Pesquisa e levantamento estatístico. Levantamento estatístico é um tipo de pesquisa. As pesquisas podem ser básicas, podem ser pesquisas científicas, né? Pode ser pesquisas bibliográficas, tem vários tipos de pesquisa. Um dos tipos de pesquisa é o levantamento estatístico, que é o que nos interessa aqui na nossa disciplina. As fases de um levantamento estatístico são definição do problema,
Então, é preciso ter claro o problema que se quer investigar por meio de levantamento de dados. Definição dos objetivos do levantamento de dados. O planejamento ou a metodologia que será usada no levantamento de dados. Então, a técnica de amostragem, o tamanho da amostra, se vai ser amostragem ou se vai ser recenseamento. Aí, com a parte do problema definido, os objetivos definidos e a metodologia escrita de maneira clara, vai-se para a coleta de dados em campo, né? Crítica dos dados. A crítica dos dados, por exemplo, na coleta de dados, se a variável, uma das variáveis for a altura de pessoas adultas, de repente aparece uma medida 1,10 m. Então, é preciso saber se 1,10 m corresponde realmente à altura de uma pessoa adulta investigada, entrevistada, ou se foi algum erro de digitação. Porque a crítica dos dados é importante para você montar um banco de dados confiáveis. Aí vem a apuração dos dados, a classificação em relação a cada variável, a contagem. A apresentação de dados por meio de tabelas, gráficos e análise e interpretação dos dados. A análise e a interpretação dos dados também, se for um estudo feito com base em amostras, quais técnicas de estatística inferencial serão usadas para fazer a generalização dessas conclusões com base em amostras para a população da onde a amostra foi retirada. Noções sobre a amostragem. Princípios da amostragem. Uma amostra, ela tem que ser representativa. Ela tem que apresentar as mesmas características da população da onde ela foi retirada. Ela tem que ser aleatória. Então, outro princípio, aleatoriedade. Então, não pode se escolher os elementos que vão compor a amostra. Eles têm que ser sorteados. E existem vários processos para garantir essa aleatoriedade. Vários processos de selecionar a amostra para garantir a aleatoriedade. E economicidade, né? Então, diante de duas técnicas de seleção da amostra, se ambas forem representativas e ambas forem aleatórias, você vai escolher aquela que for mais econômica, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de tempo, de recursos humanos que serão usados para selecionar os dados. A amostragem probabilística e a amostragem não probabilística. A amostragem probabilística é aquela em que é possível calcular a probabilidade de cada elemento da população ser sorteado para compor a amostra. E amostragens não probabilísticas são aquelas amostras. A amostragem é sempre um processo de seleção, né, das amostras. Então, uma amostra não probabilística é aquela que você não consegue calcular, não consegue determinar a probabilidade de cada unidade elementar, de cada elemento da população ser sorteado para ser selecionado para compor a amostra. A amostragem com reposição e a amostragem sem reposição. A amostragem com reposição é aquela em que, ao ser selecionado, ao ser sorteado, um elemento da população para compor a amostra, este elemento volta para a população para participar do próximo sorteio, podendo, inclusive, ser sorteado novamente para compor a amostra. Na amostragem sem reposição, este elemento que foi sorteado em uma determinada fase para compor a amostra, ele não volta para a população. Então, ele não pode ser selecionado novamente para compor a amostra. A amostragem experimentalmente possível e a amostragem matematicamente idealizada. Um exemplo, quando a gente vai retirar peças de um lote, e esse lote de peças ele é muito grande, e você vai retirar lá uma quantidade de elementos para compor a amostra, às vezes você vai usar uma amostragem sem reposição.
Então, uma amostragem experimentalmente possível. Mas na hora de demonstrar as fórmulas matemáticas que regem aquele problema, pode ser que você use a ideia de uma amostragem com reposição, para simplificar os cálculos, tendo em vista que em estatística, a estatística é uma ciência diferente da matemática. Ela usa matemática, mas ela não é um ramo da matemática. Então, a estatística, ela às vezes sacrifica essa exatidão nos cálculos, né? Essa exatidão na hora de você selecionar as amostras. Então, a gente trabalha com aproximação. Todo o esforço que seria obtido para se ter um resultado exato, para a estatística, a gente releva, né? Então, a gente trabalha com valores aproximados. Amostras aleatórias e amostras não aleatórias. Então, como a gente falou lá, o princípio da aleatoriedade. As amostras aleatórias são aquelas em que você não escolhe os elementos, você sorteia os elementos para compor a amostra. Amostras independentes e amostras dependentes. Por exemplo, retirar cartas de um baralho. Se você retirou uma carta de um baralho, ao voltar esta carta para o baralho e selecionar novamente uma outra carta, você está trabalhando com amostras independentes. Amostras com reposição garantem essas amostragens independentes. As amostras dependentes é quando o resultado de esses elementos que compõem a amostra, eles estão relacionados por alguma causa. Exemplo, altura de pais e altura de filhos. A altura do filho é influenciada pela altura dos pais. Então, aí você tem, sobre essa variável altura, a altura dos pais e a altura dos filhos podem causar, sim, amostras dependentes. Principais técnicas de amostragem. A amostragem aleatória simples ou casual equivale ao método de Kumbuka, né? Você colocar todos os nomes das pessoas dentro de uma urna, dentro de uma Kumbuka, chacoalhar e sortear esses elementos, ou de uma urna de bingo. A amostragem sistemática, ela é usada para populações homogêneas em relação à variável de interesse, mas essa população tem que estar pré-ordenada. A amostragem proporcional estratificada e a amostragem por conglomerado são amostragens usadas para populações heterogêneas em relação a variáveis de interesse, e a proporcional estratificada é diferente de conglomerado. Na proporcional estratificada, os elementos são homogêneos dentro de cada grupo ou estrato, né, que a gente fala, ou camada, mas a população é heterogênea de estrato para estrato. Já na amostragem por conglomerado, a heterogeneidade da população está dentro de cada grupo, que a gente chama daí de conglomerado. E de conglomerado para conglomerado, de grupo para grupo, a população é homogênea. Amostragem por conveniência é aquela que, baseada geralmente em voluntários, ou aquela que está disponível para o pesquisador. A amostragem por conveniência é uma amostragem não probabilística. Não probabilística. E a amostragem aleatória simples, sistemática, proporcional estratificada e por conglomerado são amostragens probabilísticas. Exemplo de amostragem por conveniência, amostragem por cotas. Mas não é porque a amostragem é por conveniência, que ela é uma amostragem experimentalmente possível, que ela não tem valor para a pesquisa. Por exemplo, para fazer estudos com medicamentos. Não tem como selecionar amostragens probabilísticas
para fazer estudos com medicamentos, né? Não tem como garantir essa aleatoriedade. Então, os estudos com medicamentos são baseados em voluntários, em amostras por conveniência. Mas os resultados desses estudos de testes com medicamentos, eles são generalizados para toda a população. Todo mundo vai tomar aquele medicamento, né, que o médico vai passar, e as contraindicações vão estar relacionadas na bula, que foi o que foi observado, que são as contraindicações observadas na amostragem por conveniência. Agora nós vamos para os exercícios. Vocês devem fazer os exercícios da lista 1 e podem se apoiar no PDF Conceitos Básicos em Estatística, que está disponível a vocês. Vou pegar algum exemplo aqui, 2 exemplos para vocês entenderem como aplicar esses conceitos básicos. Por exemplo, aqui, ó, a gerência de uma loja de eletrônicos deseja verificar se os consumidores que compraram uma televisão de 32 polegadas nos últimos 6 meses estavam satisfeitos com o produto. A gerência planeja investigar 500 desses consumidores. Qual é a população? Como a população é a totalidade de elementos que têm uma característica em comum, você sempre vai começar com a palavra todos. Então, todos os consumidores da loja que compraram uma televisão de 32 polegadas nos últimos 6 meses. Unidade elementar é cada elemento de uma população. Então, você vai começar sempre com a palavra cada. Cada consumidor da loja que comprou uma televisão de 32 polegadas nos últimos 6 meses. O tamanho da população, que a gente representa por N maiúsculo, não foi informado. A amostra também começa com a palavra todos, mas é todos aqueles que são investigados, que são entrevistados. Então, aqui, todos os consumidores da loja investigados pela gerência. Unidade amostral é cada elemento da amostra. Então, também começa com a palavra cada. Cada consumidor da loja investigado pela gerência. O tamanho da amostra, que a gente representa por N minúsculo, 500 consumidores. O parâmetro de interesse, que a gente representa pela letra grega θ. O parâmetro de interesse é sempre uma medida quantitativa referente à população. Então, neste caso, o gerente pode estar interessado na quantidade de consumidores satisfeitos com o produto, ou no percentual de consumidores satisfeitos com o produto. O termo técnico em estatística é proporção populacional. É a proporção de consumidores satisfeitos com o produto. Mas qualquer outra dessas respostas, quantidade de consumidores satisfeitos com o produto ou percentual de consumidores satisfeitos com o produto, está correto, porque você está raciocinando na direção correta. Nesse mesmo enunciado, qual foi a técnica de amostragem usada? Não foi informada. Qual é a variável? A variável pode ser satisfação com o produto, a pessoa perguntar, você está satisfeito com essa televisão de 32 polegadas? E as respostas, os dados podem ser sim ou não. Ou pode ser grau de satisfação com o produto. O quão você está satisfeito com esse produto? Muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito? Qual que é a unidade de medida da variável? Não há, porque ela é uma variável qualitativa. Classificação da variável. Se a variável for satisfação com o produto, ela é uma variável qualitativa nominal. Se ela for a variável for grau de satisfação com o produto, ela é uma variável qualitativa ordinal. A escala de medição da variável. Se a variável satisfação com o produto tiver resultados sim, não, mais ou menos, ela está na escala nominal. Os dados estão na escala nominal. Se a variável for grau de satisfação com o produto e os dados forem muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito, então a escala é uma escala ordinal. Mas você também pode usar uma escala de razão ou de proporcionalidade, colocando a variável grau de satisfação com o produto, pedindo para a pessoa colocar um valor de 0 a 100,
onde 0 significa nada satisfeito e 100 significa totalmente satisfeito. No segundo exemplo, numa pesquisa de intenção de voto para tentar prever o resultado de uma eleição para prefeito, de 32.873 eleitores, foram entrevistados 2.560 em 600 domicílios, respeitando-se a proporção de sexo, classe social, idade e bairro de residência dos eleitores. Quem é a população? Então, todos. Ela começa com a palavra todos os eleitores daquela cidade. Qual é a unidade elementar? Como é cada elemento da população? Cada eleitor daquela cidade. O tamanho da população? 32.873 eleitores. Quem é a amostra? É a parte da população que está sendo estudada. Então, todos os eleitores entrevistados. Quem é a unidade amostral? É cada elemento da amostra. Então, cada eleitor entrevistado. Qual que é o tamanho da amostra? 2.560 eleitores. Qual o parâmetro de interesse? A medida da população que está sendo estudada, que quer ser prevista, né? Que quer ser estimada. Então, o percentual de eleitores que votam em cada candidato. Isso, tecnicamente, em estatística, é chamado de proporção populacional. Qual a técnica de amostragem usada? Amostragem proporcional estratificada. O enunciado está falando, respeitando-se a proporção de sexo, classe social, idade e bairro de residência dos eleitores. Qual é a variável? Intenção de voto. Você vai perguntar em qual candidato você votaria se a eleição fosse hoje. Então, é a intenção de voto. A unidade da medida da variável não se aplica, não tem. Tá? A classificação da variável intenção de voto é qualitativa nominal. E a escala de medição da variável é nominal. Por quê? Porque os dados da variável intenção de voto serão fulano, beltrano, cicrano. Então, são nomes. Né? Por fim, aqui estão as referências utilizadas nessa aula. Vocês têm no PDF conceitos básicos em estatística, o detalhamento da aula de hoje e também vocês vão fazer a lista de exercício 1 até os próximos vídeos.